Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma semana do nosso alimento diário, o seu alimento espiritual de todo dia. O tema dessa semana é completar a carreira, guardar a fé. E o tema dessa segunda-feira é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós vimos na semana anterior sobre combater o bom combate e nessa semana discorreremos sobre completar a carreira e guardar a fé. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Nesse versículo, Paulo nos encoraja a completar a carreira, pois há um reto juiz que nos dará naquele dia. Enquanto estamos na era da igreja, na era da graça, vemos o Senhor como aquele que é cheio de graça e de misericórdia. Porém, em sua vinda, ele virá como reto juiz e julgará com justiça. Portanto, enquanto há tempo, aproveitemos para nos arrepender e voltar nosso coração a Deus, que se apresenta com amor, graça e misericórdia. Ouvimos muitos dizer que o Senhor tardará a sua volta. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz que ele é longânimo, esperando o nosso arrependimento. Por isso que não devemos abusar de sua bondade, porque ele voltará sim como reto juiz para punir, disciplinar ou para galardoar. Essa é a nossa esperança de sermos aprovados e recebermos o nosso galardão e possamos dizer: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus amados irmãos, não pense que você não tem chance de completar a carreira e que não alcançarão o estágio de crescimento em que o apóstolo Paulo conquistou. O Senhor tem nos mostrado por meio de sua palavra profética que receber o galardão não é uma questão de estágio de crescimento, e sim do estado espiritual em que nos encontramos. Isso é muito encorajador. A coroa não é apenas para os que completarem, os que combaterem o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. A coroa da justiça também está guardada para todos quantos amam a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Muitas vezes amamos o Senhor, mas não almejamos a sua vinda, pois temos muitos planos neste mundo, tais como comprar uma casa nova, terminar a faculdade, comprar um carro novo, casar-se, entre outros. É compreensível que alguns pensem assim, mas nos dias atuais, porém, é preciso mudar de atitude. Precisamos amar o Senhor e amar a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é nos preparar para nos encontrar com Ele naquele dia. Estamos no período de guerra acirrada contra o inimigo. Por isso que precisamos de uma mudança completa em nosso viver. Nossos planos devem contemplar cuidar dia a dia dos irmãos, zelar pelo bem físico, psicológico e espiritual dos santos, amando-os e preparando-os para a volta do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele ainda não havia alcançado a perfeição, não havia chegado à maturidade, mas fazia uma coisa muito importante: prosseguia para o alvo. Ele corria para conquistar aquilo para o qual também havia sido conquistado. Não ficava olhando para as coisas que ficaram para trás, mas esquecia delas e avançava para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo, correndo para o alvo, para o reino. Nós também fomos conquistados pelo Senhor. Por isso que nosso alvo, assim como do apóstolo, é entrar no reino, é reinar com o Senhor. Essa é a atitude correta, essa é o estado espiritual adequado e não o estágio em que nós estamos. Amados irmãos, o importante não é se você já ganhou a guerra,
mas se você ainda está na luta. Quando o Senhor voltar, se você ainda estiver na luta, ainda estiver combatendo, então será um vencedor. O importante não é se você já cruzou a linha de chegada, e sim se você ainda está correndo. O importante é que quando o Senhor voltar, se você ainda estiver correndo, se for encontrado no estado de corredor, será um vencedor. Lá em uma maratona, onde os corredores estão chegando para cruzar a linha de chegada, aqueles que cruzarem a chegada em último lugar serão também vencedores. Eles não desistiram, eles completaram a carreira, mas aqueles que desistiram no decorrer do percurso, sentaram-se ao lado da pista, choraram, esses não tiveram uma atitude de vencedor. Que não devemos nos desistir rapidamente, devemos levantar e voltar a correr. Se formos achados correndo, seremos vencedores. O importante não é se você já guardou toda a fé subjetiva, e sim se você guardou o que você ganhou. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, o autor nos encoraja: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nossos olhos devem estar postos nele e não em outra coisa. Ele está nos chamando para recebermos o prêmio. Aleluia! Amados irmãos, que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Ó Senhor Jesus, posso orar por você? Senhor Jesus, que possamos prosseguir. Ó Senhor Jesus, que não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas avançarmos para o prêmio que está nos esperando. Senhor Jesus, que as tuas palavras nos façam prosseguir. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, venha abençoar todos os ouvintes, Senhor, que eles possam realmente prosseguir para reinar contigo. Ó Senhor Jesus, abençoa as famílias de todos os ouvintes, de todos os irmãos, Senhor, que nesse momento estão sendo encorajados pela tua palavra. Amém. Queridos irmãos, queridos ouvintes, todos os dias nós colocamos mensagens de encorajamentos para que possamos nos fortalecer cada vez mais na palavra do Senhor. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê seu like e contribua com a pregação do Evangelho. Deus te abençoe e Deus te guarde.